Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para falar sobre A Seleção, que foi uma das minhas leituras desse mês. Como sempre, eu vou começar com um breve resumo sobre a história. Ela é uma distopia, então ela fala sobre um momento no futuro da história dos Estados Unidos, onde o reino, porque tem rei, tem rainha, tem príncipe, se encontra dividido, e os súditos são divididos em um sistema de castas, que são 8 castas, e quem tá mais embaixo aí, as castas 8, 7, são pessoas bem mais pobres, menos favorecidas, e quem tá ali, um é a realeza, e aí 2, 3 é quem é modelo, pessoas e famílias muito ricas e com melhor condição de vida. E nessa história a gente conhece a América, que é uma menina da casta 5, que é uma casta geralmente de artistas. Então, são artesãos, cantores, músicos, que são pessoas que servem aquelas outras castas que são superiores. A história começa com ela tendo meio que um romance com um rapaz que é do 7, agora eu não sei se tá certo. E eles se conhecem desde sempre, eles são apaixonados e tal. Só que o fato dele ser de uma casta muito abaixo faz com que a condição de vida deles nunca vá melhorar. E nesse momento específico da história, tem uma grande chance da história da América mudar, que é o quê? Se inscrevendo para a seleção. Essa seleção é uma seleção que é feita juntando meninas de todas as castas ali, mas quase nunca as castas menores são chamadas, para concorrerem a se casar com o príncipe Maxon, que é o futuro herdeiro do reino. Então são selecionadas 35 meninas. A América não queria ir para essa seleção de maneira nenhuma, mas o Aspen, que é esse namorado dela, fala assim, não, nisso aí você vai ter uma oportunidade muito grande, porque quem só participa da seleção já ganha ali umas coisas, né, um bolsa seleção, digamos assim, uma ajuda monetária, e ele, apesar de amar ela, não quer que ela fique presa na coisa de castas, então ele insiste que ela se inscreva, e quando ela tá lá, não vou e tal, acontece um término, e a menina vai para esta seleção, porque ela é chamada, ela é selecionada para a seleção, que é algo muito difícil, e aí começa todo o desenvolvimento da história, onde ela começa a conhecer o príncipe, rolam os romances e tal. Como deu pra ver pelas minhas últimas leituras, romance não é exatamente o gênero que eu mais leio, mas eu gostei bastante que nesse caso é uma distopia também, então tem um plano de fundo ali na história que eu tô gostando bastante. Eu já terminei de ler o primeiro livro, tô no último dessa trilogia, eu acho que é uma trilogia, mas tem uns livros adicionais, e eu tô gostando bastante de como o plano de fundo tá se desenvolvendo, mas no vídeo de hoje eu não quero falar sobre nenhuma crítica ao sistema do livro, nem nada. Eu quero falar sobre relacionamento e especificamente sobre a diferença do relacionamento da América com o Maxon, que é o príncipe, e da América com o Aspen. Lembrando que eu imagino que se você está nesse vídeo é porque você já leu tudo, então vai ter spoilers, então se você não leu ainda, não assista esse vídeo, por favor, muito obrigado, mas não assista. Se você continuou, quer dizer que você já leu a história e tal, você já sabe, e aí eu quero fazer os grandes comparativos, né, por quê? Uma coisa que me chamou muita atenção nessa história foi que ela fala muito sobre amor, amizade e paixão. E hoje em dia essas três coisas estão muito unidas e as pessoas se esquecem da diferença entre esses três termos, né? Então, a amizade pode acontecer entre qualquer pessoa sem nenhum tipo de interesse amoroso, romântico ali, né? A amizade, ela é você conhecer a pessoa, saber como a pessoa é, saber identificar como a pessoa está se sentindo. Ela é uma coisa íntima, realmente, de você ver a pessoa sem ter necessariamente um interesse de um depois. E a gente sabe que é muito difícil existir amizade entre homem e mulher, porque nesse processo acaba acontecendo de se envolver romanticamente, digamos assim. Mas a amizade é muito importante em um relacionamento, mesmo que seja romântico. A paixão, ela já é algo mais ali do corpo, já é uma coisa ali de um sentimento, de querer estar junto, é uma coisa mais emocional, emocionante. Mas ela, apesar de estar junto com o amor, ela não é amor. São coisas diferentes. Por quê? O amor, ele entra numa área ali que ele é sacrificial. Ele é uma coisa onde você ama aquela pessoa, então você quer ver ela bem. E não necessariamente isso é com você. E não necessariamente isso é aquilo que te favorece. O amor, ele tem a parte do sacrifício de você desejar o bem para a pessoa, mesmo que não seja com você, e também de, às vezes, se alterar nesse processo para ser alguém melhor para o outro.
Isso faz com que em muitas histórias que eu veja, o amor, ele não aparece como algo, tipo, amor à primeira vista. Isso meio que não existe, porque o amor é uma coisa pra ser construída ao longo do relacionamento. Ok, e por que eu tô falando isso? Porque nessa história específica, a gente tem uma diferença muito grande entre o relacionamento da América com o Maxon e da América com o Aspen. No Aspen, dá pra perceber que, como eles já eram namorados ali há uns 2 anos e tal, mas eu percebo que, pelo que a narrativa apresentou pelo menos, o relacionamento deles estava mais pautado na parte física do que na parte exatamente de amor. E tem uma coisa que aparece em muitos clichês de livros, que é aquilo de, não, isso nunca vai dar certo entre nós dois. E aí um dos dois do casal desiste e se afasta, como acontece, por exemplo, em Crepúsculo, né, no segundo livro, em Lua Nova. O Edward abandona a Bella e fala, não, isso nunca daria certo entre nós dois. E a gente percebe que depois super daria certo, e o que aconteceu foi que a pessoa desiste naquele momento pelo medo. E qual é o personagem que faz isso, que faz essa mesma coisa? O Aspen, logo no início da história. Eu até entendo, né, a princípio ele fala assim, ele desiste ali daquilo, porque se ele continuasse com a América nunca ia desistir. Mas a questão é que ele desiste falando um monte de coisa, ele se afasta, e depois, quando ele volta como se nada tivesse acontecido ali. Ai, me desculpa, ai, não sei o quê. Como se os sentimentos da América não tivessem mudado pra caramba, como se ela não tivesse passado por muitas coisas. E aí a gente vê em muitos momentos que a motivação ali que tá por trás, parece que eles não estão pensando muito. É um negócio muito de paixão, mas que não tem aquele amor de pensar, peraí, eu tô brincando com os sentimentos da pessoa. Porque eu não estou necessariamente oferecendo segurança para ela, mas eu quero me envolver, porque nesse momento é o que eu quero, e eu não tenho respeito pelo que ela está passando. E isso, no caso, é o Aspen. A gente vê isso muito declaradamente, principalmente no momento do término, onde o Aspen ele nem escuta qual que é a opinião da América sobre eles darem certo. A América, inclusive, fala, não interessa em que casta a gente vai estar, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar certo. E o Aspen, ele desconsidera a capacidade dela dessa tomada de decisão, e ele decide meio sozinho ir embora. E da mesma forma, quando ele volta, que ele aparece como guarda no castelo, ele também toma a decisão sozinho de continuar insistindo em um relacionamento que já acabou, porque a América já está investindo no Maxon, que é o foco dela agora, que é a pessoa que ela estava se relacionando ali no castelo e tal até agora, porque o Aspen simplesmente não existia, porque ele apareceu agora. E aí ele aparece e fala várias coisas, tipo, ai, eu nunca vou desistir de você, porque é o que nós temos. E a primeira cena dele indo falar com ela já é meio que dando um beijo ali à força, e ela acaba cedendo, e ela fica confusa, e isso mostra que ele não tá exatamente comprometido com o sentimento. Ele tá comprometido com a paixão, de uma forma que ele não percebe os estragos que as palavras dele fizeram, que o afastamento dele fez, não percebe o que foi que ele falhou no momento que ele decide terminar aquele relacionamento ali sozinho, por conta própria. Ele não percebe que a América estava desenvolvendo uma maturidade no relacionamento e que isso foi totalmente retardado, né, atrasado por causa da aparição dele, da insistência dele. Ele não percebe que isso deixa a América cada vez mais confusa, que isso não facilita em nada para o relacionamento deles continuar, e que os momentos que eles tiveram juntos, apesar de que tem um histórico no passado, não tem a ver com amizade e não tem a ver com companheirismo. Tem a ver com contato físico mesmo, com paixão, com se pegar. E em contraponto, nós temos o Maxon. E apesar do Maxon de primeira ali pra América parecer um riquinho snob, um cara que não tá nem aí, que não sei que lá, ele demonstra desde o início uma relação de hombridade com ela e de amizade. Por quê? Eles fizeram meio que um acordo ali, ela falou assim, olha, eu assim, não vou servir muito pra princesa, mas eu percebo que você precisa de uma amizade. E aí a gente pode ser amiga, eu posso te contar o que as meninas ali conversam e tal. Então no início nem era pra eles se apaixonarem, e eles começam justamente do ponto onde o amor começa, que é aonde? Da amizade, do companheirismo. Então, ao invés do relacionamento deles, e eu tô no 3º livro, então já tem um relacionamento, ao invés do relacionamento deles começar no beijo, nas relações físicas, no toque físico, na paixão, no interesse só pela aparência, começa pela amizade, começa com desabafos, começa com se conhecer, começa com companheirismo. A capacidade de confiar e de ter alguém como companheira e de compartilhar as informações. Porque o que acontece? Enquanto o Aspen terminou um relacionamento assim, não, nunca vai dar certo, tananá, sem nem ouvir o que ela estava falando, se ela queria lutar por aquilo ou não,
O Maxon compartilha com ela vários momentos, várias coisas ali que ela às vezes nem poderia saber, mas que ele quer saber a opinião dela. Então ele deixa ela ouvir sobre os ataques dos rebeldes, ele leva ela para conhecer uma biblioteca que ninguém tinha acesso, só o príncipe, o rei e talvez pessoas selecionadas. Ele, em alguns momentos ali, ele pergunta a opinião dela sobre o que ele deveria fazer, qual a proposta que ele deveria falar. E vale lembrar que o Maxon, ele é um príncipe, ele é ele um dia vai ser o rei. A América é uma número 5, a América não tem muito conhecimento de guerra, mas ainda assim ele, mesmo que não precise, ele quer que ela participe das decisões dele e das escolhas. De toda forma, o meu ponto nisso aqui tudo é que o primeiro passo para chegar ao amor, e isso é engraçado porque eu estou no 3º livro e até agora não rolou um eu te amo declaradamente entre o Maxon e a América, mas o primeiro passo para o amor é a amizade. Antes de você partir para qualquer etapa de toque físico, de comprometimento, precisa haver companheirismo. Antes do companheirismo, precisa ter amizade. E somente através da amizade encontra-se o amor. E isso, na minha opinião, é uma característica terrível que os romances de hoje em dia, da nossa geração, sei lá, têm, que é de colocar na cabeça esse negócio de amor à primeira vista, que não existe, porque não tem como você ter uma construção de amor, de eu vou me doar pra essa pessoa e fazer o que for necessário, entendeu? Não existe isso do nada, entendeu? O amor à primeira vista que as pessoas defendem é uau, que pessoa bonita e atraente, eu percebi que ela me chamou a atenção. Mas isso não é amor, porque o amor é uma coisa que é construída de pouquinho em pouquinho. Você precisa passar por momentos de dificuldades juntos, vocês precisam se construir, alguém perde um pouco, outro ganha, outro perde. E isso não acontece do nada. E a gente vê isso em muitas narrativas, em muitos romances. E isso gera, eu diria que principalmente em nós, mulheres, que somos as principais consumidoras desse tipo de livro, de filme, de série, gera uma busca por esse amor arrebatador, que é ilusório, e faz com que a gente ache que verdadeiramente o amor é aquela fase apaixonada, o que não é, porque o amor ele se parece muito mais com uma amizade, ele se parece muito mais com um companheirismo que dura muito tempo do que com aquela paixão arrebatadora que acontece em momentos pontuais do seu dia, em momentos pontuais da sua semana. E aí nisso me faz lembrar de, por exemplo, Orgulho e Preconceito, que é um romance escrito pela Jane Austen, que tem inclusive preceitos cristãos ali de cuidado, de se guardar, de ouvir o que o outro tem a dizer, e onde acontece exatamente uma coisa semelhante a esse aqui, né, que é o romance de uma pessoa numa alta escala da sociedade, por uma pessoa numa escala mais baixa, né, eu te amo, sua pobre, como diz o Darcy. E a gente vê que apesar desse tipo de livro, como A Seleção, como Crepúsculo, como Fallen, como esse tanto de romance que a gente tem, apesar de ser muito emocionante, muito gostosinho de ler, ver as coisas acontecendo tudo de uma vez, eles não retratam o que é romance na vida real, que é uma coisa bem devagar e tal. Já Orgulho e Preconceito retrata muito mais. Por quê? Porque demora, porque é um processo, porque demora às vezes anos, porque é uma coisa muito mais cartas do que WhatsApp, entendeu? Do que conversas mal feitas ali. E a gente ganharia muito mais parando de idealizar esses romances, sonhando com eles, mas parando de idealizar, de projetar uma coisa que não existe e percebendo que nós precisamos da amizade para construir o amor e não da paixão descontrolada, como tem o Aspen, mas sim de um amor sacrificial, como tem o Maxon. E isso era o que eu queria dizer. Tentei não estender tanto para os outros livros, mas falar somente de A Seleção, né? Gostei muito da leitura, recomendo muito. O segundo livro é extremamente agoniante, eu preferia ter pulado o segundo livro, mas é uma leitura muito legal, é uma leitura leve também. Eu tenho lido muitos livros de época, conforme os que eu fiz resenha ultimamente, e ler A Seleção me fez descansar, me fez sonhar, me fez ficar tímida, com vergonha, o que é um tipo de leitura muito gostoso também. Espero que vocês leiam, espero que tenha gostado aí dessa opinião sobre amor, paixão e amizade. E é isso. Até mais, tchau, tchau.